Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui no livro A Missão da Umbanda por Ramatiz, né? Então vamos à próxima pergunta realizada a ele. Nós paramos na página 71. Seria possível os orixás serem entidades espirituais privilegiadas que não sofreram ingerências kármicas nos ciclos evolutivos? Então eu vou pausar aqui um pouco, porque a pergunta é grande e constitui de muito esclarecimento apenas em uma linha. Ele está perguntando se orixás está muito próximo de divindade ou de entidade, se ela está mais próximo de Deus, da fonte que tudo é, ou do homem enquanto encarnado, mesmo que ele esteja não sujeito aos karmas. Vamos supor que eles foram encarnados que não constituíram karmas em sua estadia aqui nesse orbe. Então, ele está sendo perguntado isso ao Ramatiz. Aí ele continuam a perguntar a ele: como definem alguns umbandistas, com base em filósofos e yogis do Oriente, especialmente nas escrituras antigas do hinduísmo, como o Vedanta? Aí ele responde: as escrituras sagradas do Vedanta explicam o que são purushas, orixás, muitas vezes interpretados por alguns yogis apressados como uma unidade individual de consciência divina. Em outros esclarecimentos, filósofos de ocasião afirmam que alguns purushas individualizados não seriam submetidos às leis kármicas, como são os demais. Distinguir um tipo especial de purushas como individualidade que não teriam passado por um processo de evolução comum para todos os espíritos, colocando-o como livre e intocado das aflições dos demais, causa confusão em muitos escritos de estudos umbandistas até os dias de hoje, pelo fato de interpretarem equivocadamente os ensinamentos antigos do Oriente. Então aqui ele está falando que a interpretação dos Vedantas sobre o que seria esses purushas é uma interpretação equivocada, né? Quando você traz esse tipo de visão para outra visão, essa equiparação, né? E aí ele continua: é possível a uma consciência individualizada evoluir até um estágio glorioso e elevado, muito próximo do incriado. Incriado, lembra que na última aula é a forma que Ramatiz denomina Deus, a fonte que tudo é, né? É assim que ele denomina, contribuindo para a criação cósmica, contudo, não sendo o criador. Imaginem na hierarquia espiritual do cosmo um dirigente de um sistema solar, ou até de uma galáxia. Consciência onipresente em todas as formas de vida que evoluem nos diversos planetas submersos em nossa poderosa mente sideral, o que pode ser entendido como um Purusha Vicesa ou orixá maior. Os diversos sistemas solares e as dimensões vibratórias que os sustentam vivem, movem-se e são mantidos energicamente pela realidade única que é Deus. A suprema realidade indiferenciada que não se manifesta diretamente em nenhum plano de existência no universo.
o qual, para os hindus, é reverenciado como Parabrahma. É de difícil compreensão para o homem comum. Para este, é possível dimensionar a infinita escala evolutiva que envolve a expansão de consciência individualizada, levando-o a confundir as altas individualidades gerentes do cosmos com divindades com privilégios diante das imutáveis e igualitárias leis universais. Cada entidade dirigente que vibra como um orixá maior, um Purusha Vicesa, passou pelo ciclo evolutivo, desde o mineral até atingir um estágio inimaginável a vocês. Cada espírito é uma unidade de consciência independente e assim permanecerá eternamente, uma vez que só existe um inigualável. O fato de diversas individualidades espirituais separadas do todo universal, do imanifesto, da divindade maior, serem intimamente unas com ele, coexistindo em unidade e separatividade ao mesmo tempo, no eterno devir, constitui um paradoxo da existência espiritual que as palavras limitadas pelo mero intelecto dos filósofos e sacerdotes humanos jamais permitirão a compreensão. O verdadeiro entendimento de sua original natureza diante do Criador exige que estejam libertos das reencarnações sucessivas. Nenhuma entidade espiritual ou consciência individualizada obtém favorecimentos diante das leis kármicas. Mesmo para entidades dita orixá maior, não é possível cruzar o limite da onisciência imposto pela Suprema Divindade. Comparativamente, há uma torneira que fica seca quando coloca acima do nível do reservatório que a supre de água. Então, ele traz uma explicação muito complexa aqui, né, do que seria essa comparação e traz para nós que é uma explicação que está além da nossa compreensão e que aquela divindade não está sujeita às leis kármicas que são aplicadas aos humanos, porque ela não está sujeita àquela lei, mas ela está sujeita à lei universal. Ela não é o todo não se extingue nela, mas ela é parte do todo, né? E que essa consciência una, né, que ele afirma aqui, ela não está sujeita a essa reencarnação sucessiva, mas pode ser que, falando aí de uma explicação de fragmentação monádica, que aí já é uma explicação de outro tema, um tema bem polêmico para quem queira pesquisar, pode ser sim que em algum dado momento parte daquela consciência se fragmentou e ficou sujeita a essa reencarnação sucessiva e que um fragmento daquela divindade habitou esse orbe. Então pode ser, igual nós falamos na última aula sobre os falangeiros, sobre representatividades encarnadas que se assemelhavam muito aos atributos de determinadas divindades, podendo ser um fragmento daquele todo, daquela divindade que ainda é um fragmento da fonte maior. Então, falando em uma palavra bem mais fácil de compreensão,
Eu sempre, quando eu vou explicar sobre fragmentação monádica, vocês têm que ter em mente, eu uso isso como opção e dá fácil compreensão, como se fosse fogos de artifício. Então, a fonte que tudo ela é o fogos de artifício. E quando ele estoura, ele se fragmenta em pedaços. Então, você olha nos fogos de final de ano, você não vê um monte de luzes. Mas quanto mais próximo do estouro ali da pólvora, não é mais incandescente, mais brilhante. Então, todo seria esse ponto mais forte. E o fragmento dele, aqueles pontos, tem pontos mais luminosos e tem aqueles pontos muito pequenos. Mas só que todos os pontos são parte de um, não é? E quanto mais distante da fonte, quanto mais distante da onde estourou, menos luminoso. Então, por mais que o orixá, a divindade, ele é uma expressão do divino, ele pode ter sido um fragmento desse pedaço, dessa representatividade, ele não extingue nele. E pode ser que um pedaço dele, né, vai experienciar de forma diferente aqui, ficando sujeito a isso. Mas só que não justifica, dentro da linha universalista, não justifica que aquele todo, aquela consciência, né, aquela expressão do divino inteira veio aqui e ficou sujeita às leis kármicas. Isso não. Então, é bom para a gente tentar entender. Então, assim, não teria como todo aquele atributo vir ficar sujeito a isso. Um fragmento dele, sim, ele todo não. Vamos para outra pergunta. Há terreiros ligados às práticas mágicas populares que dizem cultuar os orixás, locais onde se misturam ritos de sacrifícios de animais, comidas e despachos pagos, deixados nas vias públicas com os transes mediúnicos dos falangeiros e da Umbanda. Afinal, o que se manifesta nesses casos? Tá aí, né, uma questão muito polêmica. Então, vamos ver o que Ramatiz já fala sobre isso. Majoritariamente, espíritos chumbados na crosta, sedentos das sensações animais, saudosos de quando possuíam um corpo físico, espíritos que se locuplentam no mando desses terreiros mantidos pelos fluidos ectoplásmicos exudados, sangue quente derramado, que os fortalece no astral inferior. Assim, obtém a energia para plasmar suas habitações nas zonas densas do umbral. Apropriam-se das coroas, chakras coronários, dos médios que aceitam a iniciação nefasta do sangue na cabeça, a qual afasta os verdadeiros guias da Umbanda, favorecendo-os para que se façam passar por eles, enodando o sagrado nome da Umbanda e mimando seus aparelhos nos gozos sensórios e nas realizações materiais. Eles precisam, em suas hipnoses mentais, até das emanações físicas, dos atos fisiológicos eivados da animalidade, que são o comer, beber, o intercurso sexual, entre outros, que os saciam, são insanidades. Como a providência divina em tudo está. Os caravaneiros e missionários da Umbanda baixam em muitos centros, como os descritos, nas formas astrais de pais velhos e caboclos,
que aos poucos, com humildade no servir e simplicidade nas orientações, permanecem no cantinho do terreiro, quietinho, podando os atos fetichistas dos filhos de santo e amainando a dependência psicológica dos sacrifícios. Lembre-se do exemplo de Jesus, que se impôs indescritível, rebaixamento vibratório para ocupar um escrânfro de carne, e mesmo nesse invólucro pesado, foi canal do Cristo cósmico, visitando todos os lugares que se lhe apresentaram enquanto esteve entre vocês. Quantos pretos velhos, com seus rosários e galinhos de arruda, orientam filhos e fazem curas com um simples passe, também nesses locais, libertando aos poucos a consciência e fazendo-as despertar em seus palavreados, mansos e mantreiros, para o fato de que a caridade não mata e de que a Umbanda é vida. Tudo se transforma no cosmo, e o que parece um absurdo aos olhos julgadores dos que estão na Terra, nada mais é do que o tempo necessário às mudanças em suas transitoriedades no ciclo carnal. A pressa é dos humanos e o movimento rápido são aparentes diante do universo em sua lentidão transformadora e inexorável atração para Deus, uma vez que Ele em tudo está, mesmo nos lugares que se encontram distanciados dele. Então aqui, eu faço uma reflexão e deixo uma provocação a todos, Quando a gente teve a ascensão no século XX da Umbanda Branca, a ascensão pelo Zélio Fernandino de Moraes, já existia uma prática antiga, antes de Zélio. E para que o erro não se repita, onde eu vou determinar o que é da luz e o que não é da luz, não me cabe aqui falar sobre outra religião. Cabe eu respeitar e optar aquilo que eu pratico, mas não falar sobre outra. Então, o que eu deixo de provocação aqui a todos? Aqui a gente está falando de um espírito que se manifesta dentro de uma vertente da Umbanda universalista e que traz explicações para aqueles adeptos que se ligam a esse tipo de religare. Então, eu vou me ater e vou praticar por sintonia o que ele fala aqui. Aqueles que praticam de outra forma ou que encaram de uma forma diferente, têm a sua cosmovisão em relação a tudo isso, eu deixo para o outro. Eu não vou demonizar, mas eu vou escolher o que eu quero praticar. Assuntos polêmicos, a gente tem que voltar sempre para nós. O que é a nossa atitude diante de tudo e o que não é. Por quê? O perigo de falar o que é o homem ditar, o que é certo, o que é errado, não foi dado a nenhum homem nisso. Não foi dado a nenhum homem essa prerrogativa de ditar o que é certo, o que é errado. Então, a gente fica com os ensinamentos entregues
pelo último mestre que habitou essa terra, que foi o Mestre Jesus. Nós ficamos com esse. O restante que estiver à mercê de qualquer um que quiser acessar, que são saberes que estão na consciência coletiva, vai do coração e da verdade de cada um, né? Eu acho que essa é uma das melhores orientações que eu poderia passar, tendo em vista que eu já vi uma luta muito grande para tirar essa mistificação e essa demonização sobre muitas práticas que não são condizentes com o que eu expresso no meu coração. E aí logo você vai fazer a reflexão do que você quer para você e não do que você quer que o outro faça para ele, né? Então eu acho bem interessante hoje nós trazermos essa reflexão. Vamos para o próximo capítulo. Despachos e iniciações com sacrifícios nos ritos e cultos sincréticos distorcidos. Aí é perguntado para Ramatiz. O transe ritualístico é visto como demonstração de possessão demoníaca, e as adivinhações e oferendas votivas são taxadas de barbarismo primitivo e bruxarias desde o Brasil colonial até os dias de hoje. Além disso, há uma sociedade que cobra uma postura ecológica das religiões, não permitindo sacrifícios de animais. Diante desse quadro, como as tradições africanistas, com todas essas rejeições, saíram das lembranças dos negros escravos e se perpetuaram como práticas vigentes nas coletividades urbanas. Ele responde: os padres tiveram interesses ambíguos na catequização dos negros. Se por um lado queriam disciplinar as crenças religiosas de acordo com os sacramentos católicos, por outro, faziam vista grossa às suas danças e aos seus cânticos realizados aos domingos e feriados nas fazendas, em frente às senzalas, pois entendiam tratar-se de mero folclore. Já ouvi essa expressão. Uma vez uma pessoa que não entendia a ritualística, não compreendia, falou, nossa, é muito folclore essa liturgia, né? Mas de uma forma pejorativa, muito triste isso, muito triste mesmo. E aí, seguindo aqui, os clérigos foram engambelados pelos escravos que diziam realizar o batuque para os santos católicos, usando, porém, a língua natal. Agindo dessa forma, mostravam os congás, que eram altares, improvisados num canto da entrada da senzala, junto com imagens de Jesus, Santo Antônio, São Jerônimo, São Sebastião, São Jorge. Mas, em segredo, arriavam as oferendas votivas em local escondido no chão de seus alojamentos, como firmeza vibratória aos deuses cultuados. Longe dos olhos dos brancos católicos, eles incorporavam suas divindades, manipulavam objetos, como pedras, ervas e essências, e ofertavam o sangue de animais sacrificados para que fossem vitalizados e pudessem entrar em contato com planos ocultos, a fim de prever o futuro, curar doenças, melhorar a sorte, transformar os destinos das pessoas. Contudo, se assim fossem vistos pela comunidade eclesiástica, seriam proibidos e acusados de bruxaria, podendo perder a vida. Na verdade,
O ponto central da questão é que, na época colonial escravocrata, o catolicismo também possui um apelo mágico. Era preciso que suas lideranças combatessem a crença primitiva em espíritos diabólicos, que podiam se apoderar do corpo dos fiéis, pedindo sacrifícios de animais sanguinolentos e operar curas, distinguindo-as da fé nos santos, nas almas benditas e milagreiras. Na opinião dos eclérigos, urgia separar os símbolos ritualísticos da injeção da hóstia, bem como os milagres propiciados pelo corpo e sangue derramado de Cristo na cruz, dos atos concretos, arcaicos e selvagens de negros ignorantes sem alma, mesmo que a hipocrisia dos homens em seu imediatismo diante das leis cósmicas ainda hoje não separe uma coisa da outra. Eivados que estão de intenções de favorecimento, seja diante do mundo dos céus católicos ou da morada africana dos orixás. Com a alforria dos escravos, essa prática mágica foram popularizadas e se espalharam pelas periferias das cidades que se formavam. Os ritos iniciáticos de divinizações dos antigos clãs tribais foram terrivelmente distorcidos. Os ex-escravos começaram a cobrar pela magia como forma de sobreviver na nova condição de libertos. Aí ele coloca entre aspas. Desrespeitando o livre-arbítrio dos cidadãos a quem se destinavam suas oferendas votivas pagas, agravando negativamente o merecimento de toda a coletividade branca e negra, apegada ao fetichismo mágico de resultado imediato. Então aqui, pessoal, eu quero trazer um esclarecimento que é muito bom também. A gente sempre traz uma reflexão, e uma reflexão é para você refletir, e aquilo que for a sua reflexão, né, você buscar conhecimento, você tem que ter base naquilo que você for falar. Historicamente, quando você vai pesquisar o que aconteceu com esses negros que estavam libertos, então o ser humano ali, ele foi desligado da sua nação, né, sem nenhum respaldo, nem nada. E quando ele se viu liberto, né, teve essa alforria, a única coisa que ele sabia fazer, o que era? Os antigos curandeiros, né, os que ali estavam, ou aqueles que perpetuavam a sua magia familiar, né, porque isso era passado de antepassado para antepassado, e aquela família era passado aos mais novos como fazia a cura de determinada doença. Então, o que eles sabiam fazer? Só isso. Ou serviço braçal, ou, né, fazer esse tipo de coisa. Aí surgiu as magias populares. Então, aí surgiu. Então, dessas magias populares que surgiram, determinados grupos foram montando o que hoje a gente conhece como favela. Por quê? Eles estavam marginalizados, não tinha para onde ir, não tinha onde morar, não tinha nenhum recurso, né? Mas aí vocês vão falar, então o recurso que eles tinham era fazer o mal, mas quem disse que eles só faziam o mal? Versão contraditória e equivocada. Eles não só faziam o mal. Tinham sim aqueles que faziam muito mal, mas tinha também o que não é contado e o que muito a gente vê é essa afirmativa só da parte ruim. Então, eu vou dar uma pausa aqui.
Então, voltando, a parte boa que ninguém fala e que a gente não escuta é que essas pessoas só sabiam fazer isso, curar doenças, curar... Só isso que eles sabiam fazer. Eles não sabiam fazer outra coisa. Alguns deles não sabiam nem falar aqui, falar a língua que nós estávamos aqui, não tinha como voltar. E muitos deles morreram tentando voltar. Então, onde que eu quero chegar? E aí eles foram montando as suas comunidades, se reuniam, e aqueles que conseguiam, que por a Igreja Católica, como ele afirma aqui, em dados momentos, as sinhás viam que iam lá no padre e pediam para ele fazer um exorcismo, fazer alguma coisa diante daquela condição espiritual que de repente um filho dela estava passando. E não passava, mas ela ia lá no curandeiro da senzala, pedia para ele fazer e com um rezo que ela não entendia o que ele estava falando, aquilo passava. Com a manipulação energética de ervas, aquilo passava. E aí o que começou a acontecer? Essas crenças populares, essas magias populares começaram a crescer, porque mesmo depois da libertação, eles continuaram fazendo o que eles podiam fazer. Muitos desses feiticeiros, desses grandes sábios, eles mantinham a sua comunidade marginalizada. Então, daquela magia onde um pegava a erva para ele, o outro fazia o espaço de atendimento, o outro ajudava, se formavam filas nessas margens das cidades, que eram as periferias e favelas que vocês conhecem hoje. E ali, aquele preto escravo que não tinha nenhum recurso, começou a ganhar recurso e manter de comer, o que faz, tudo que precisava para aquela sociedade sobreviver. Aquela sociedade que se viu ali num momento de recomeço numa terra que ela desconhecia e que diante de uma falsa libertação. E ali começou as magias populares, que eram feitas por eles. Mas o que ninguém conta também é que tudo que vinha deles era demonizado. Por quê? Quando eles chegaram aqui, o que não fosse do catolicismo era demônio. Então, o que era acusado a esses grandes sábios africanos? Que aquela ritualística que curava e que não era pelo catolicismo, não era pela lei imposta diante daquela espiritualidade que eles entendiam, era uma cura feita pelo demônio, porque não existia uma outra forma de se ligar ao divino. E aí a gente começa a ver periferias se instalando, manipulação de energia, suas próprias curas, a forma deles se manterem, que depois a gente vai ver na representação dos quilombos também, e vai ver o crescimento disso quando eles começam a ganhar dinheiro. Só que, infelizmente, que aí essa é a parte que todo mundo sabe, muitos deles, pela ganância e pela opção de determinação do espírito mesmo, optaram, em fazer a baixa magia e se nutrir daquele dinheiro e cada vez mais fazer um império em cima disso. Então, sim, a gente tem grandes quilombos, grandes sociedades marginalizadas que foram formadas por curandeiros, que tem muitos deles. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome de alguns curandeiros, principalmente tem curandeiros indígenas, de grandes, que mantinham a sua sociedade com as suas práticas curativas, mas que não tinha nada de demônio ali. Era um demônio, afinal eles nem acreditavam em demônio. Mas quem que falou que era demônio? É aí que tá, pessoal. Essa parte ninguém fala. Então,
quando a gente vai olhar para esse tipo de reflexão, você tem que saber olhar para onde nasceu, da onde veio aquela história, entende? E por isso que vocês vê muito, e o que é mais normal de se ver, é terreiros em áreas periféricas, até os dias de hoje. Nós estamos falando aqui lá da abolição da escravatura. Mas você vê hoje, você não vê muitos terreiros em áreas nobres. Tem um começo já, mas pouquíssimos. Por quê? Foi assim que a crença coletiva foi colocando. Entende? Tem a parte ruim? Tem, mas tem a parte boa. E eu opto em levar a parte boa também. Porque ela é muito pouco falada. Então a gente precisa entender de onde saiu essas magias populares, de bruxos que estavam aqui, vindas fugidas da Inquisição, né? E monges que vieram também por não aceitar aquela imposição. Nós temos os índios também, alguns que também estavam nessa fuga por terras. Nós temos uma mistura aqui de pessoas que se mantinham através das magias populares e que hoje você vê o reflexo disso em terapias alternativas e que pode ser cobrado. A espiritualidade sempre preza pelo que é dado, dai de graça o que de graça receber, mas aquilo que demanda da sua dedicação, o valor de troca é permitido, porque o valor de troca que nós utilizamos aqui na Terra, que é o dinheiro, e aí a gente vai para outra crença de holograma coletivo, é de que a prosperidade ela faz parte da espiritualidade. Ser próspero é espiritualista também. Então, é permitido a gente fazer algumas provocações aqui para trazer uma reflexão mais ampla a todos, né? Do que é para cada um de vocês isso tudo. Eu vou continuar aqui e reflitam. O que são os assentos dos orixás? Há de se ter noção de que todo o trabalho mágico das religiões africanistas, não o da Umbanda, fundamenta-se no intercâmbio entre dois níveis de existência. São duas formas, ou possibilidades de vida que coexistem paralelamente. O Aie é o universo físico concreto, com todos os seres vivos. E Orum é o sobrenatural, onde vivem os orixás e os eguns, espíritos de mortos e antepassados naturais. Então aqui, pessoal, trazendo uma explicação mais fundamentalistas. Quando você fala daquele ancestral que não é muito bacana, aquele ancestral que você tem que alimentar na sua caminhada espiritual, quando você começa seu desenvolvimento espiritual, você vai acessar a sua teia, a sua conexão, os muitos que você é aqui no aqui e agora. E quando ele, em algumas orientações, né, como essa daqui desse livro está citando, os eguns são esses antepassados naturais que não são gente boa. São os antepassados que podem nos atrapalhar. E a sua evolução é a evolução deles também. E aí, quando ele fala dessa divisão, né, do Aie e do Orum, é onde você trabalha no físico e no plano espiritual. Essa é a divisão, tá? Vamos continuar. O mundo material é compreendido como uma consequência do espiritual. Todo o oculto é fundamentado no rebaixamento vibracional dos habitantes do Aie,
para Orum, do divino espiritual para os homens, filhos dos orixás, do sagrado abstrato para o profano concreto. Aqui, pessoal, vale a pena falar, tem um mito iorubá que fala que nós temos, só de desdobramento na nossa cabeça, no nosso ori, 256 antepassados, né? Então, a gente vai, pai e mãe já é, avós e assim vai, né? Cada cultura tem a sua forma, né? A materialização dos orixás ocorre pelo transe ritualístico, pelo filho que cede seu corpo e o psiquismo para a manifestação dessa energia. Acontece que todo iniciado no transe tem seu assentamento vibratório do orixá, um altar individual com determinados elementos férreos e minerais que simbolizam energeticamente as insígnias do orixá, servindo do ponto de imantação do plano material. São os denominados pejis, locais onde são realizadas venerações e colocação de as oferendas devidas, geralmente animais votidos e alimentos. Então, aqui está falando do altar individual, né? Por meio das oferendas diante do peji, acontecem e se fortalecem as trocas práticas, o dar e receber. Os filhos de um orixá ofertam em permuta para receber a força do axé, num ciclo de oferendas votivas e derrame de sangue que nunca termina, numa distorcida filosofia mantedora da harmonia, dissociada dos ritos tribais de antigamente, em que os sacerdotes iniciadores não auferiam ovil mental nem cobravam pela assistência curativa às populações. Na atualidade, existe uma desconexão temporal em nome dessas tradições caracterizada por um apelo mágico negativo, popular, imposto por uma acirrada concorrência entre os terreiros, que por sua vez são demandados por criaturas que exigem resultados rápidos no intercâmbio espiritual, ou que impõem mais sacrifícios ofertados, perpetuando uma série de fenômenos que se sucedem, fortalecendo a indispensável matança de animais e a oferta de sangue quente. Como a fixação do orixá de cabeça no coronário do médium é realizada com sangue, um condensador vital de baixa vibração, uma entidade de reduzida envergadura espiritual se apropria do psiquismo de seu filho, levando-o a fazer todas as suas vontades falsamente, como se estivessem nas tribos de antigamente, oferecendo em troca o progresso material, realizações amorosas, prazeres e outras sensações animalizadas. Aqui ele está falando da parte ruim, né? A relação entre os espíritos e o aparelho, potencializada no assento do orixá, tem de ser periodicamente renovada, oferecendo os alimentos vitais fluídicos, para que, em troca, não haja a desgraça do médium. É uma relação de temor e medo em nome de um falso sagrado, formado por escravos dos orixás por toda a vida, em que ininterruptamente
Em certos períodos, há de se sacrificar um animal para satisfação do além dominador. Na Umbanda, preservam-se os aspectos positivos, benfeitores das tradições africanistas. Não se impõem assentamentos vibratórios individuais dos orixás fundamentados em iniciações sanguinolentas, com raspagem de cabeça e oferendas regulares para satisfazer ao santo. Assim, basta fixar no congá alguns elementos condensadores para servirem de imantação afim com o orixá regente do terreiro. A mediunidade canalizada por caridade, o amor por todos os seres vivos, em auxílio aos sofredores, é o mais seguro assento, os orixás no templo interno de cada criatura. Então aqui ele está dando a opinião dele, né, sobre as feituras de candomblé e sobre como ele entende as feituras dentro da Umbanda e como a conexão com os orixás na Umbanda se dá de forma diferente, né, do candomblé. E ele coloca aqui também o que seria esses assentamentos dentro da Umbanda. Uma curiosidade também que eu acho legal, eu não me estendo muito porque eu não entendo daquilo que então não falo. Mas pelo que eu sei, pelo candomblé você se dedica a um orixá toda a vida. E na Umbanda, não, você pode ter na sua cabeça a manifestação e ser regido por determinada força em dados períodos de sua vida, né? No candomblé não existe mais de um orixá na cabeça, em algumas vertentes, pelo menos aqui eu conheci. Então aqui, se alguém tem outras, conhece outras, né, coloque aí nos comentários. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Já escutamos dirigentes espirituais afirmando que o médium se encontra desarmonizado porque não está cuidando do santo adequadamente. O que significa essa expressão, zelar pelo santo, assentado? E por que isso exige tantos rituais e tanto tempo dos terreiros ligados às práticas mágicas populares? Aí ele responde, né? Existe uma relação de dependência dos seres humanos iniciados nessas práticas mágicas populares. Tem a obrigação de estar permanentemente refazendo as oferendas e os sacrifícios na busca dinâmica mútua de renovação da força do axé. E aí você vai ter alguns ritos, né, muito conhecidos, como o bori, como o ebó, e assim vai. Ou seja, é um sistema de oferta e devolução mecanicista, de dar e receber, com o objetivo de se harmonizar com o suposto orixá de cabeça, que por sua vez foi assentado com raspagem e incisão no alto do coronário. Então, por isso que muitas pessoas que são iniciadas no candomblé, né, você vê que faz a raspagem da cabeça porque é feito essa ligação, né? Você morre na terra para renascer para o orixá. E essa incisão é feita na cabeça, né? No coronário, né? Tendo como princípio energético catalisador o sangue quente, repleto de vitalidade animal. Este serve para a fixação vibratória de entidades que se apropriam da inteligência, motricidade e ideação do médium, glândula pineal, tendo com ele uma relação individual, potencializada artificialmente, como se fossem hospedeiros, culminando
nos transes e nas catarses ritualísticas. Esse acasalamento fluídico, para manter o equilíbrio fundamental, se num sistema perpetuou durante a vida encarnada e posteriormente desencarnada de dar e receber. Esquece-se muito facilmente que a ritualística exterior e o pacto firmado em iniciações não demonstram os compromissos ocultos atemporais que reverberam no espírito por uma eternidade. Quem oferta sangue quente hoje será o ofertado de amanhã, ambos chumbados na crosta e escravizados à vitalidade propiciada pelas matanças animais. Para conseguir a renovação de força e a proteção de um suposto orixá, o iniciado deve revitalizar e dinamizar o fluxo de axé, por meio dos incontáveis sacrifícios votivos e fetins de comilanças. É um pacto de independência, uma vez que o dito orixá, na verdade, um ou mais espírito denso imantado ao médium, necessita da vitalidade animal para se fortalecer e, ao mesmo tempo, oferecer em troca seus agrados ao medianeiro. Assim, o mimam, arrumam namorada, emprego, retiram os inimigos do caminho, aumentam os prazeres carnais, entre outras facilidades da vida mundana, protegendo e mantendo em boa situação os preparativos vivos e todos aqueles que mostram fidelidade regular quanto aos sacrifícios e às oferendas prescritas pelo Pai de Santo. Esse pacto é uma via de mão única, e a vontade do iniciado não vale, senão ele não cumprir os preceitos de zelar com seu assentamento vibratório, visto que os elementos que servem como condensadores energéticos devem ser renovados frequentemente, pois perdem por fadiga fluídica a capacidade de fornecer os tão almejados eflúvios etéreos que servem de alimento vital para as entidades do baixo astral. Há de se comentar que é conhecido fechado, não divulgado pela maioria dos diretores de terreiro que praticam esses ritos, o fato de que quando o filho de santo viola, frauda ou não cumpre toda a série de compromissos, tabus, preceitos, mantedores de fluxo vital do plano físico para o astral e vice-versa, cessam as benesses das entidades do lado de cá, para a realização dos desejos individuais do médium. Isso quando os vivos da Terra, antigos iniciadores, não fazem o despacho para a desgraça do infiel, que ousa abandoná-los. Ocorre um motim astral, uma revolta contra o ente em que até então era mimado, pelo fato de ele não mais oferecer os acepipes e sacrifícios sanguinolentos. A partir de então, atacam o antigo serviçal como vampiros determinados a sugar-lhe as próprias vísceras, qual parasita que mata a planta que não consegue mais produzir seiva vegetal pela aridez do solo.
em meio à seca do verão. Por isso o assunto é velado aos neófitos, para não se assustarem, assim como só são informados os aos enormes favores, nunca as gigantescas obrigações que, se não cumpridas, ocasionarão funestas contrariedades e retaliações, tal como a montanhosa vistosa esconde aos olhos incautos que em seu cume existe um precipício. Enorme perigo de ira dos revides e das quisilas. Acho que muita gente já ouviu falar disso. Você tá com quisila no seu ori, você pode ter uma quisila aí. Isso daí é quando você faz, né, dentre muitas explicações que tem, bem mais profunda do que eu vou falar agora, mas é quando você faz esse tipo de magia aqui, essa manipulação energética, muito mal feita e sem saber fazer. E sem fundamento nenhum, né? Como ele tá relatando aqui. E das quisilas que recaem sobre os iniciados, que se arriscam a deixar o santo. Aí ele coloca o santo entre aspas. Eu tô rindo porque ele coloca muita coisa entre aspas. E ele é muito sarcástico, né? Que deixam o santo acabar sendo resolvido quanto a merecimento e obsediado exercita seu livre-arbítrio nos templos da divina luz, na verdadeira Umbanda. Na verdade, zelar pelo santo não é de forma alguma uma opção de exercício religioso em consequência do livre-arbítrio, mas sim um pacto de sangue que deve ser constantemente refeito com o suposto orixá, cujo não cumprimento implica riscos enormes, colocando sob pesados choques vibratórios os que estão nesta roda nefasta de sacrifícios de animais e ousam sair. A obediência cega perante o santo fascina e nubla as consciências, forjando os escravos que ceifam a vida dos animais menores do orbe e fortalecem as cidades do astral inferior, enraizadas desde as eras ancestrais na independência de se alimentarem dos fluidos volatizados pelo sangue derramado na crosta planetária. Pessoal, aqui ele traz muita informação, mas uma outra reflexão, como diz, né, hoje eu tô cheia de reflexão. Eu deixo aqui a provocação para vocês que ele tá trazendo um esclarecimento do culto feito de forma errada e do culto feito em cima de vaidades e dessa permuta energética. Eu te dou, mas você me dá, né? E não é bem assim que funciona. Então, que fique aí de balizador a incidência da lei universal. Façam sempre a pergunta: aquilo está diante do que eu vibro como verdade? Aquilo está diante do que o meu coração se liga ao divino? E cada um vai ter a sua resposta, independente do rito. Independente do rito. Eu quero ir no candomblé, eu quero ir na umbanda, quero ir na quimbanda, quero ir no kardecismo. Independente do rito que você seguir, você tem que seguir seu coração, né? Que assim, com certeza, você verá se ali está seguindo leis universais ou não está seguindo leis universais. Tá certo, pessoal? Então, eu fico por aqui e até a próxima.